Você que as pessoas não conseguem compreender que isso é do ponto de vista sociológico. Não precisa gostar do PT. Você não precisa gostar. Como um partido político for feito por óbvio, vai ter problemas. Não precisa gostar. Mas você tem que entender, todos têm que entender, o significado sociológico do PT. O PT é um marco na história da política, não só brasileira. Por quê? Quando você olha a origem do PT, que é uma origem que vem absolutamente da democracia, o PT lá atrás combatia o totalitarismo soviético, ajudou a enfraquecer na época, porque era contra, apoiava o Solidariedade, Solidarnosc na época da Polônia. Então, era um crítico todo ferrenho. Eu digo, nasceu assim, porque nasceu das comunidades eclesiais de base, que era o tempo dos católicos, nasceu daqueles que achavam que a luta armada não levaria a lugar nenhum, que tinham aberto mão da luta armada, nasceu das lideranças comunitárias e nasceu das lideranças operárias, metalúrgicas. Você sabe o que é isso traduzindo? Isso se chama, sabe o quê? Social-democracia. Por que é social-democracia? O PT é um partido social-democrata. Se você não consegue entender, não é o PSDB. O PSDB é um partido liberal. Que foi, hoje o PSDB está esfacelado, mas foi um partido liberal porque promovia uma pauta liberal com privatizações, etc., que era liberal, mas não era social-democrata. O que é a social-democracia? Que é a social-democracia que foi a que venceu na Segunda Guerra Mundial. A social-democracia ela é uma união necessária daqueles que são socialistas e alguns até de caráter como comunistas. Eles são estes que eles se aliam ao capital, o capital iluminado, o capital daqueles que têm lucidez. E eles fazem uma aliança. E eles dizem assim, é isso que está governando o Brasil hoje, que é representado pelo Lula. Ele faz como foi do primeiro governo, o segundo, José Alencar, que era um dos maiores empresários. Por isso que o filho de José Alencar, que é presidente da Fiesp, apoia. Então você tem essa união necessária por quê? Porque você diz assim, o socialista diz o seguinte, eu sei que eu não posso ter o socialismo hoje. O capitalista diz assim, eu sei que eu não posso ter um capitalismo puro hoje. Então vamos dar a mão e vamos avançar. O que o socialista quer? Eu quero mais salário, eu quero emprego. Vamos fazer esse acordo? E o que diz o capitalista? Sim. E você me deixa, então, continuar sendo dono dos meios de produção? Sim. Só que ele vai ser regulado. Você vai ter que pagar imposto, você vai ter que gerar emprego. Está tudo certo assim? Está tudo certo assim. Isso foi a Europa. Entendeu? A Europa foi construída assim. Entendeu? Isto foi, sabe o que mais? Isto foi Roosevelt. Isso foi Abraham Lincoln. Se você quiser para o capitalismo. Isso, sabe o que é mais? Isso é Noruega, isso é Dinamarca, isso é o jeito escandinavo de fazer política e de enfrentar as dificuldades da vida. É isso que é o PT. Agora você fala, mas tem fulano que eu não gosto, Bertano, tudo bem, e critiquem. Mas do ponto de vista da ciência política, analise corretamente. Entendeu? Analise corretamente. Quando você vê assim, extrema esquerda, o PT nunca foi. Nunca foi, pela origem que eu acabei de dizer. Então não é extrema esquerda. Então é injusto dizer isso, porque não é correto. Tanto não é correto que o Lula consegue liderar uma frente democrática com apoio enorme da sociedade, justamente porque não é extrema. Entendeu? E não é mesmo. Então, não é correto fazer essa comparação. Estou falando isso a bem da verdade e numa boa e dizendo assim, podem me criticar, não tem problema nenhum, mas eu vou continuar dizendo para vocês, o bolsonarismo, com todo respeito àqueles que ainda não entenderam isso, é a antessala do inferno, porque é a Idade Média voltando. A Idade Média voltando. A Idade Média durou 1000 anos. As pessoas não tinham livro. Os livros eram concentrados entre os monges, só eles tinham todo o que tinha na ocasião de pergaminhos da obra de Aristóteles, Platão, todos os grandes pensadores da antiguidade clássica da Grécia, todo esse material, esse acervo ficava concentrado na mão da igreja.
O povo era absolutamente ignorante. E por isso é que não tinha ascensão social. Você sabia que você não tinha, vivesse na Idade Média, você não tinha sobrenome. Só tinha sobrenome nobre. Você era o Zé, filho do fulano. Entendeu? Todos eram assim. Sabe por quê? Porque você não tinha propriedade. Porque tudo era concentrado na mão de poucos. E você tinha o direito de explorar a terra porque você era um vassalo. E você tinha que pagar impostos, tributos, daquilo que você produzia, porque o nobre tinha exército e protegia você da invasão de outros, do interesse dele. E aí as pessoas não tinham ascensão social. As pessoas só vão ter sobrenome a partir muito da ampliação de uma regra criada, que é o Código Civil, que foi criado por Napoleão Bonaparte. Isso foi anteontem. O Napoleão Bonaparte, quando ele fez a Revolução, que é uma revolução burguesa no mundo inteiro, ele espalhou conceitos de uma certa modernidade, que era o Código Civil, que é o seguinte: todos podem ter propriedade, liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é social-democracia pura. Sim. Todos podem ter propriedade. Ah, mas o Napoleão também foi imperador, etc. O ser humano é falho. Mas veja o resultado do que ele fez. Então, eu falo o seguinte: então, o Código Civil, você passou a ter sobrenome, sabe por quê? Por isso que tem gente que chama o nome de uma localidade, porque ele foi obrigatoriamente, ele teve que ter sobrenome. Ele passou a ter que ter certidão de nascimento, ele passou a ter registro civil, ele passou a ter cartório, porque a propriedade começou a ficar na mão de mais pessoas. Isso foi o fim da Idade Média. Então eu falo para você, e o que nós assistimos hoje, e falo porque alguém vai falar para mim daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos, falar: ô Joaquim, eu vi aquela live, eu não vou estar vivo, mas eu vi aquela live em que você falou que era a Idade Média, olha o que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos falar certas coisas, porque senão o pastor denuncia a gente para a polícia política, entendeu? Porque se a gente falar que tem direito disso e aquilo, ele vai dizer que é contra a Bíblia. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de você.